Eu quero dar uma palavrinha hoje aos pais, e quando a gente fala para os pais, também respinga nas mães, tá bom? Então algumas coisas que a gente vai falar para os pais, serve para as mamães também, não é? E nós temos várias realidades de famílias aqui, e eu gostaria de ministrar e fazer uma reflexão com vocês sobre essa sublime missão de ser pai. E você que está ensaiando aí para ser pai, anota tudo, tá bom? Porque você vai ter começar já com um início muito promissor. E como a gente sempre combina aqui, eu vou falar 7 princípios e vocês vão guardar 4, tá bom? O pastor Jonas é muito bonzinho e vou falar 7 e vocês vão guardar 4, porque eu sei que vocês não vão guardar tudo, não é, Gelson? Mas 4 vocês vão guardar, tá ok? E vocês, se quiserem, vão colocar aí para mim durante a semana nas redes sociais, tá bom? E sempre existem, é claro, para todos os assuntos, uma maneira de ver, uma diferente da outra, de um jeito diferente, cada um enxerga de uma maneira, mas vocês vão tirando as suas lições. Isso me faz lembrar de uma história, viu, Rafael? Tinha um motoqueiro que ele estava andando com a sua moto aí numa estrada, ok? E de repente um passarinho veio voando baixo e bateu no capacete do motoqueiro. O passarinho caiu no chão, o motoqueiro pensou assim: matei o passarinho, matei o passarinho, matei o passarinho. E aí ele desceu da moto, parou a moto, desceu da moto, foi lá olhar o passarinho estava vivo, o coração estava batendo ainda, mas estava desmaiado. Ele pegou o passarinho com todo cuidado, colocou o passarinho então dentro da jaqueta, levou o passarinho para casa. Chegou em casa, ele pegou uma gaiola, colocou o passarinho dentro, passarinho desmaiado. E ele então deu alpiste lá para o passarinho, colocou água para o passarinho, e tão cansado que o motoqueiro estava, do jeito que estava, ele deitou assim na cama e dormiu. Quando o passarinho acordou, ele olhou para o motoqueiro deitado e pensou: matei o motoqueiro, matei o motoqueiro, matei o motoqueiro, e já estou preso, e já estou preso. Cada um conforme o ponto de vista, não é? Pensa de um jeito diferente. Mas sempre que eu vou falar no Dia dos Pais, eu chamo os meus filhos aqui para orarem por mim, porque eles é que me dão autoridade para falar para os pais, não é? Se os meus filhos não dão essa autoridade, então eu não tenho como falar para vocês. Então eu vou chamar aqui a Andressa e o Rafael, meus 2 filhos. Deus me deu a bênção de ser pai da Andressa, mais velha, e do Rafael. Pode trazer o microfone para eles, por favor? Ela disse: pai, não precisa falar que eu sou a mais velha. Então, quem vai orar? A Andressa? Quer falar? Não. Tá bom, então a Andressa vai falar e vai orar. Vamos orar, queridos. Amém. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque podemos estar reunidos aqui na Amém. tua casa, Senhor. Obrigada por esse privilégio, Deus. Obrigada, Senhor, Amém. porque tu és um bom Pai, um Pai que cuida, um Pai que Amém. renova suas misericórdias sobre nós a cada manhã. Amém, Jesus. E nesse dia, Deus especial, eu quero, Deus, rogar uma bênção para a vida do nosso Pai. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, pela pessoa que Ele é. Obrigada pelo Pai presente, Oh, Deus. amoroso, amigo, esse parceiro de todas as horas. Ó Deus. Oh, Jesus. Sabemos, ó Deus, que Ele está sempre pronto, ó Deus, para estar conosco, ó Deus, para nos atender, ó Pai. Oh, Jesus. Abençoa a sua vida, Deus, cuida dele, ó Deus, Amém. cuida do seu coração, dos Amém. seus anseios, ó Deus, do que preocupa, ó Deus, às vezes, mas Ele sabe, ó Deus, que pode contar, ó Deus, com esse Deus, com esse Pai que também cuida Amém. dele, ó Deus. E agora, ó Deus, que o Senhor traga uma palavra aos nossos corações, ó Deus, que Ele seja instrumento, ó Deus, para que o Senhor tem preparado para nós essa noite, ó Deus. Oh, Jesus. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, filha. Te amo. Obrigado, meu filho. Te amo. Deus abençoe. Obrigado. Primeiro princípio. Anote aí. Primeiro princípio: papai ama Deus. Papai reconhece que precisa de Deus. Papai entregou sua vida a Jesus. Papai depende de Deus. Papai crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas.
Tudo o que o papai quer é um relacionamento real e sincero com Deus. Isso não tem a ver com os filhos. Isso tem a ver com a sua relação pessoal com Deus. Me diz uma coisa. Vocês vão na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Por causa do pão? Mas isso devia mudar. Porque se você começar a ir na padaria por causa do padeiro, a sua relação com a padaria vai mudar. Você começa a cumprimentar o padeiro, você começa a perguntar se ele está bem, você se apresenta para ele, você conta a sua história, você ouve a história dele, e daqui a pouco você está indo na padaria por causa do padeiro. Vocês querem ver uma coisa? Por que vocês vão nessa farmácia aqui na rua São Pedro? Por causa do remédio ou por causa do farmacêutico? Mudou, Mudou. Vocês vão na farmácia da São Pedro por causa do Lorival, o farmacêutico, não é? Vocês não vão ali por causa do remédio. Vocês vão porque vocês querem ouvir o que o Lorival vai dizer, o que ele vai falar. Vamos aí para o céu por causa do Pai Celestial e não por causa das bênçãos. A nossa relação com o Pai Celestial vai mudar. Vocês estão aí? Se você começar a se relacionar com Deus, porque você quer ter comunhão com Ele, porque você quer estar na presença dEle, porque você se sente bem com Ele, a sua relação com o céu vai mudar. Normalmente a nossa relação com o céu é porque nós estamos preocupados com as bênçãos, e nós queremos as bênçãos, e nós estamos cheios de pedidos para fazer. Mas quando temos uma relação com o Pai Celestial, Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe todos os anseios dos nossos corações, todas as nossas preocupações e ansiedades, e mesmo antes que a gente peça, Ele sabe. Um dia eu fui aqui na farmácia do Lorival porque eu me senti mal. Ele mediu a minha pressão, estava 19. Ele falou: pastor, fique aqui, não se levante, vou ligar para a Thelma. Aí ligou para a Thelma foi lá. O que foi, Lorival? Leva esse homem para o hospital, que a pressão dele está 19. É por isso que a gente vai na farmácia do Lorival, porque encontramos ali um amigo, uma pessoa que nos acolhe. Ele é o farmacêutico aqui do bairro. E se a gente fizer isso com a padaria, a gente não vai mais por causa do pão, a gente vai porque ali a gente tem relacionamento. E se a gente começar a fazer isso no céu, a gente não vai por causa das bênçãos, a gente vai porque a gente quer ter um relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Lucas fala que de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. É amar a Deus com café. Você nunca mais vai esquecer. Ame a Deus com café, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento. É uma sigla, café, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Vocês nunca mais vão esquecer essas palavras de Jesus. É o primeiro de todos os mandamentos. Papai, antes de qualquer coisa, ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus como alguém que desesperadamente precisa dele para poder educar os seus filhos, para poder cumprir essa missão de criar os filhos. Seja um homem totalmente dependente do amor de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Segunda coisa, papai ama a mamãe. Ué, não viu amém agora por quê? Papai ama a mamãe. Se tem uma coisa que faz bem para os filhos, é que eles cresçam num ambiente de amor. E quando eles veem o papai amando a mamãe, elogiando a mamãe, valorizando a mamãe, trazendo presentes para a mamãe, cuidando da mamãe, isso faz com que eles cresçam num ambiente de segurança.
emocionalmente, as crianças se desenvolvem melhor quando o papai ama a mamãe. E se você já vive nesse momento da sua vida divorciado, continue orando pela mãe dos seus filhos, clamando a Deus pela mãe dos seus filhos. O que a mãe dos seus filhos for se tornar, pensar, decidir, vai afetar a vida dos seus filhos. Sempre lembre disso. Se você quer deixar uma coisa boa no coração dos seus filhos, é que eles vejam você, papai, elogiando, abençoando, cuidando da mamãe. E um pai, apareceu um videozinho para mim na minha pesquisa essa semana, um pai resolveu gravar em vídeo, botou o celular para gravar a reação dos filhos quando ele começou a elogiar a mamãe, dizer para a mamãe: eu te amo, mamãe, você é um presente de Deus, mamãe, você é uma pessoa especial para mim. E ele gravou, botou o celular para gravar a reação dos filhos. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora, preste atenção. Observe bem a reação dessas duas crianças, dois filhos, ao ouvir o que o pai deles falou para a mãe deles. Preste muita atenção. Te amo. Também te amo. Você é a melhor esposa que Deus poderia ter me dado. Eu sou o homem mais feliz do mundo ao seu lado. Nós vamos passar o resto da vida junto. Mas tá 20 anos, o que é mais 20 anos, né? Te amo muito, hein? Você é muito especial pra mim. Você também é. Eu amo tudo em você. Você é a melhor mãe, a melhor esposa. Você é melhor em tudo. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado você. Você é especial. Deus reservou essa parte especial só pra mim. Te amo muito. É sério, falando sério. Agora leia a legenda. Não era? Ah, gente, que coisa linda, maravilhosa, não é? Os filhos crescerem num ambiente onde papai ama a mamãe. Faça um propósito no seu coração de honrar a vida da sua esposa, dar valor, cuidar, proteger, porque isso vai fazer uma grande diferença na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Terceiro lugar, papai ama os seus filhos. Vocês viram que os três primeiros, quais são os três primeiros? Primeiro, papai ama a Deus. Segundo, papai ama a mamãe. Terceiro, papai ama os filhos. E esse amor é um amor incondicional. Isso é, eu amo meus filhos, não porque é bom, é ruim, é obediente, não é obediente. Eu amo meus filhos porque são meus filhos. E a Bíblia diz que eles são uma herança, um presente do Senhor para as nossas vidas. Sabe o que acontece com presente? Presente você tem que desembrulhar, não é? Às vezes é um pacote bonitão, um laço de fita vermelho, você rasga o pacote, porque o mais importante do presente é o conteúdo, é o que tem dentro, não é? Hoje eu ganhei presente, ganhei da Andressa, ganhei do Rafael. A primeira coisa que eu fiz, o que foi? Abrir o pacote e ver o que tem dentro. E quando a Bíblia diz que os filhos são presentes de Deus sobre a sua vida, que é uma herança que Deus deixou para você, você precisa abrir esse pacote, conhecê-los, saber quem são, procurar entendê-los, procurar compreender que tipo de vida é essa que agora Deus deu para você cuidar, ajudar, educar, direcioná-los para a vida. O Salmo diz que os filhos são como uma flecha nas mãos do guerreiro. Sabe qual é o objetivo da flecha? Não é guardar de lembrança. Você acha que um soldado usa a flecha para guardar de lembrança? Um índio faz uma flecha para guardar de lembrança? O objetivo da flecha é ser lançada, é ser atirada. Mas primeiro você carrega ela com você, na sua aljava. Carrega esse filho, cuide desse filho, prepare esse filho como uma flecha, até o dia que você vai lançá-lo para a vida,
para poderem exercer o propósito para o qual foram criados. Então o nosso amor pelos nossos filhos é um amor incondicional, é um amor desinteresseiro. Eu nunca perguntei para eles se eles me amam, é verdade. Eles não vão lembrar nenhuma vez que eu disse assim: André, você ama o papai? Mas eu sempre pergunto para mim se eu os amo. Eu sempre pergunto se eu os amo de verdade. Eu sempre me pergunto se eu já fiz tudo por eles. Eu sempre me pergunto se tem alguma coisa que eu poderia ainda fazer por eles. São filhos adultos, criados. Mas o amor permanece para sempre. Essa relação familiar, ela funciona única e exclusivamente quando o amor é manifestado e é praticado. Eu sempre digo para vocês aqui: eu sou um homem imperfeito, casei com uma mulher imperfeita, tive 2 filhos imperfeitos. A Andressa ainda casou com um cara imperfeito. E agora eles me deram um netinho imperfeito. Eu vou deixar a Karen de fora por enquanto. O único jeito dessa família funcionar é com amor, é com respeito, é com perdão. Quantas vezes já errei com eles, quantas vezes já pedi perdão para eles. Quantas vezes a gente precisou conversar, quantas vezes conversas no quarto de porta trancada, não é? Porque nós precisamos ter essa consciência. A minha relação familiar com a mãe deles e com eles é uma relação de amor, uma relação de respeito, uma relação de honra e uma relação de graça. E o padrão é muito elevado, porque a Bíblia diz assim: ame a sua esposa como Cristo. Nossa, a régua é muito alta. A régua é muito alta. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se você é casado, tem uma esposa, você tem uma meta para alcançar. Jesus Cristo nos deu essa meta na sua palavra. E essa meta nós devemos buscar até que se torne um amor sacrificial. Sacrificial. Porque foi assim que Jesus amou a sua igreja. Vocês estão aí? Qual é o primeiro? E o segundo? E o terceiro? Papai ama os filhos. Essa é uma relação de amor. Em quarto lugar, papai é o sacerdote da casa. Não terceirize isso para a esposa, para a mamãe. É sua função, papai, é sua função. Orar pelos seus filhos, clamar pelos seus filhos, orar a Deus e buscar a Deus pela vida dos seus filhos. O nosso exemplo é Jó. Jó tinha quantos filhos? 10 filhos. 7 meninos e 3 meninas. E a Bíblia diz que ele se levantava cedo e sacrificava pela vida de cada um dos filhos. E orava a Deus e consagrava a Deus a vida de todos os seus filhos. É minha responsabilidade orar pela Andressa. É minha responsabilidade orar pelo Rafael. É minha responsabilidade orar por eles, pela família deles, pelos sonhos deles. Quando eles eram pequenos, eu colocava a mão na cabeça deles enquanto eles estavam dormindo. E eu orava por eles e clamava pela vida deles. Quando eles se tornaram mais adultos, eu via a porta do quarto entreaberta e eu botava a mão entre a porta do quarto e orava por eles e clamava pela vida deles. Agora, quando o Miguel, meu neto, vai dormir lá em casa, quando eu vejo que ele está dormindo, eu ponho a mão na cabeça dele e peço que Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja, Deus lhe dê bons amigos, bons professores, que a mão do Senhor esteja sobre ele, que Deus o livre do mal e do perigo. Vai orando, vai clamando pela vida dos seus filhos. Você é o sacerdote da sua casa. Traga eles para a igreja. Traga eles para a igreja. Ah, pastor, mas eles não querem vir. Mas eles não têm escolha, eles devem vir para a igreja. Ah, pastor, mas vão ficar revoltados. Vão ficar revoltados coisa nenhuma. Seu filho não quer tomar banho, você deixa? Agora ele é adulto, é o cascão? Não quer ir para a escola, você deixa? Não. Você é responsável pela vida deles, assim como você é responsável pela vida deles também nas coisas espirituais.
Você, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu amigo visitante, você precisa assumir esse papel. Na hora de ir para a igreja, não espere sua esposa ficar dizendo: vamos para a igreja, está na hora da igreja. Não. Você mesmo diz: ó, todo mundo aí se arrumando, está na hora do culto, está na hora de ir para a igreja, vamos lá. Você é o pai, você é o responsável, você é o sacerdote. Ah, hoje eu não vou, que hoje eu não vou. Lembre-se, você tem filhos, e você é o sacerdote da sua casa, você é o líder espiritual da sua casa. Não deixe isso com a mamãe, é você, assim como lá em casa sou eu. Lá em casa, eu preciso ser o responsável pela autoridade espiritual na vida da minha família, da minha esposa, por quem eu oro, intercedo e coloco diante de Deus todos os dias, e na vida dos meus filhos e na vida da minha família. Em quinto lugar, papai ensina pelo exemplo. Tem um ditado que diz assim: sua vida fala tão alto que eu não escuto o que você está dizendo. Sua vida fala tão alto que eu não escuto o que você está dizendo. Isso quer dizer o seguinte: eu estou vendo você, eu estou lendo a sua vida. Tem coisas que você fala, mas a sua vida não condiz. Vocês estão me lendo, e eu creio que eu ensino mais vocês como pastor pela minha vida do que por aquilo que eu falo. Algumas coisas que eu falo vocês até vão esquecer, mas algumas coisas que vocês me viram fazendo, vocês nunca vão esquecer. Algumas coisas que seus filhos estão vendo, estão ensinando eles. Algumas coisas que seus filhos estão vendo você fazer, vão ficar para sempre. Meu pai, que tem 88 anos, hoje almoçamos com ele. Ele é o patriarca da nossa família, da nossa casa. Quando nós nos reunimos para almoçar, meu pai, minha mãe, 5 filhos. Meu pai sentava na cabeceira, mamãe sempre ficava em pé, ela nunca sentava, sempre ficava ali servindo. Desejo dela. E os filhos sentavam. Ninguém colocava a mão no prato, até meu pai fazer a oração. Até meu pai fazer a oração. Quando meu pai orava, agradecia a Deus pelo alimento, pela vida, e então nós podíamos comer. E aí eu cresci, e na minha casa, com os meus filhos, todos os dias nós fazemos a oração na mesa. Nós crescemos como família, fazendo a oração na mesa antes de comer. E ainda hoje, quando está só eu e Thelma, ela fala: vamos orar. E a gente ora só eu e ela em casa, a gente ora antes de comer. E aí eu vou almoçar na casa da Andressa, a Andressa fala: pai, faz uma oração. Eu vou almoçar na casa do Rafa, e o Rafa fala: pai, faz uma oração. Porque a gente aprende pelo exemplo. E esses hábitos a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E a gente agradece pelo alimento, a gente agradece pela vida, a gente agradece pelo dia. E eu sempre peço a Deus que o momento em volta da mesa seja um momento precioso de graça. Aprendemos em casa. O amor, o respeito, a honestidade, aprendemos em casa. Respeitar os mais velhos, aprendemos em casa. Ensinamos pelo exemplo. Meu pai, ele sempre foi um bom dizimista, um bom ofertante na igreja. Então, quando ele recebia o salário dele, tirava a sua oferta, ele tinha 7 envelopes. Um para ele, um para a mamãe e um para os 5 filhos. E ele colocava um dinheirinho em cada envelope. Então nós vínhamos no culto e cada um de nós, a família toda, vinha na frente entregar a oferta. E até hoje eu entrego a minha oferta, aprendi com meu pai. Ensine pelo exemplo. As pessoas da sua casa estão lendo a sua vida. Eu preciso ser o pastor aqui para vocês, mas eu preciso continuar sendo pastor da minha casa.
E eu preciso continuar sendo pastor no meu condomínio. Eu preciso continuar sendo pastor aqui na rua São Pedro. Onde quer que eu vá, normalmente, as pessoas nem sabem o meu nome. Só me conhecem por pastor. Porque é o que eu sou. Não sou só aqui na igreja. Sou em todo o lugar. Em todo o lugar. Porque eu preciso ser, no meu compromisso com Deus, um exemplo para vocês, para minha família, um exemplo para minha comunidade. Você é um crente em Jesus Cristo. E você não é crente em Jesus Cristo aqui domingo à noite. Aqui na igreja é o lugar mais fácil para ser crente. Agora amanhã no trabalho é difícil ser crente. Na escola, na faculdade, junto dos vizinhos, a gente continua sendo crente. Jesus não saiu da vida da gente. Jesus continua. E o princípio, o valor que você tem para a sua vida é o que você vai deixar na vida dos seus filhos. Ontem meu filho Rafael estava de aniversário. 8/8 é o aniversário dele. E aí ele fez lá um pão com linguiça e convidou algumas pessoas. Aí em determinado momento ele pediu a palavra, não sei se eu podia falar, mas estou falando. Isso é que é ruim ser filho de pastor, né? Pastor sempre dá. Ele pediu a palavra, mas eu vou falar coisa boa. Ele pediu a palavra e ele pegou 15 envelopes. E ele falou: eu queria dar um envelope e cada envelope tem uma palavra que define quem vocês são para mim. As pessoas que estavam lá ontem. E aí tinha esse aqui, pai. Ele me entregou. Entregou um também para outras pessoas. E a palavra que estava escrito para mim é legado. E eu fiquei emocionado. Porque herança é o que eu vou deixar para eles, que não é muito. Herança é o que eu vou deixar para eles, mas legado é o que eu vou deixar dentro deles. É o que eu vou deixar dentro deles, no coração deles. Os princípios, os valores, as atitudes, é o que eu vou deixar no coração deles. Você pode deixar alguma coisa para os seus filhos: carros, imóveis, dinheiro no banco. Mas se você colocar no seu coração como pai, deixar um legado na vida dos filhos, são os princípios e os valores que vão ficar para toda a sua vida. E que não vai importar muito ter dinheiro, muito ou pouco. Vai importar é que quando ele lembrar de você, é isso que ele vai lembrar. Obrigado, meu filho. É o que o meu pai deixou para mim, um legado. Coloque isso no seu coração. Qual é o primeiro princípio? E o segundo? E o terceiro? E o quarto? Hã? Papai é o sacerdote da casa. E o quinto? Papai ensina pelo exemplo. E o sexto? Papai investe tempo com seus filhos. Como isso tudo vai funcionar se você não investe tempo com seus filhos? Se você não dedica um tempo com seus filhos? Se você não procura ter um tempo com eles? Desde muito cedo, nós resolvemos lá em casa que segunda-feira é o dia da família. Então segunda-feira eu não venho na igreja, segunda-feira eu não marco reuniões, segunda-feira eu não tenho compromisso. Segunda-feira eu só venho aqui se alguém morrer. Então me comprometo, se você morrer numa segunda-feira, eu venho aqui. Se eu morrer numa segunda-feira, eu espero que vocês venham aqui também. Mas fora isso, é o dia deles. Eu dedico a eles. Ou a gente sai, ou a gente vai comer uma pizza, ou a gente vai em algum lugar. É um dia que a gente dedica à família. E aí quando eles cresceram, começaram a namorar, eles falaram: nós estamos namorando, mas segunda-feira é o dia da família. E aí namorar, vinha para casa. Aí depois eles casaram, e aí fica assim: oi pai, hoje é segunda-feira, vai rolar alguma coisa? Semana passada foi todo mundo, a família toda.
o Alan também estava de férias, nós fomos até Itapema conhecer a nova construção lá do Red Rock, não é? Lindo demais, vá lá com a sua família, muito lindo, não paga nada para entrar, é muito bonito lá aos arredores, tiramos fotos lindas lá, um tempo assim com a família, almoçamos juntos, precisamos gastar tempo. Eu ligo para o Rafa, Rafa, você está aí? Porque ele viaja bastante, você está aí? Tô, então vamos almoçar. Aí a gente senta para almoçar meio-dia, fica até 2 horas, 2 horas conversando, trocando ideia, compartilhando. Eu posso dizer para vocês que o Rafael é um melhor amigo que eu tenho, não é? Que a Andressa é parceira, amiga, em tudo aquilo que a gente faz aqui. E graças a Deus por isso. Mas precisa investir tempo. Papai que não investe tempo com seus filhos, não conhece os filhos, não conhece os sonhos dos filhos, não conhece os pensamentos, as lutas que estão enfrentando. Precisa ter esse tempo. Um dia o Rafael ligou para mim e falou assim: pai, vamos em Curitiba ver o jogo do Fluminense? Que eu sou fluminense e ele é mais fluminense que eu ainda. Olha essa, Karen. Vamos lá ver o jogo do Fluminense. Eu pensei, daqui a Curitiba para ver o jogo do Fluminense, não estou mais nessa vibe. Já tive mais. Aí depois eu fiquei pensando. Aí pensei assim: vou ficar 4 horas no carro com ele na ida, 4 horas com ele no carro na volta. São 8 horas dentro do carro com o meu filho. Falei para a Thelma, eu vou. Aí liguei para ele, falei, filho, vamos. Aí ele me pegou depois do almoço, a gente foi para Curitiba, chegou lá, ele pagou o meu ingresso. Conheci a Arena da Baixada, que eu não conhecia, um estádio lindo, não é? Aquela vibração, o Fluminense entrando em campo, nós dois lá. O Fluminense perdeu o jogo. 1-0. Aí voltamos, mais 4 horas na volta. Aí quando a gente estava chegando aqui pertinho, a gente comentou: o mais importante não foi o jogo, o mais importante foi a jornada. O mais importante foi o tempo dentro do carro. O mais importante foram as conversas, os assuntos. Quando você tem filho adulto, você já não tem mais ele todo dia dentro de casa. Então, aquele tempo foi extremamente precioso. Papai investe tempo com os seus filhos. Você é pai de menina? Você é pai de menina? Você precisa ir tomar café com a menina, conversar com ela, ter um bom relacionamento com ela. Se a menina tem um bom relacionamento com o pai, ela vai ajudar muito depois no relacionamento com o marido. Se ela tem um relacionamento ruim com o pai, afeta no relacionamento com o marido. Mas vá com os meninos também. Converse com eles, tenha um tempo com eles. Isso é extremamente abençoador e maravilhoso. Outro dia eu falei para a Andressa assim: Andressa, vem aqui no quarto, quero conversar contigo. Ela com 40 anos, pai, vem aqui. Ela achou que já era alguma coisa, porque lembrou de criança. Quando tinha algum assunto para conversar, fechava a porta do quarto. Não era só para a gente resolver uma coisa com relação ao carro dela, Max. Tenha tempo com seus filhos. Isso é algo extremamente importante para o desenvolvimento e para o crescimento deles. Em 7º lugar, pode colocar aí: papai impõe limites para os filhos. Papai, é sua responsabilidade impor limites para os filhos. A nossa casa tem valores, a nossa casa tem princípios, a nossa casa tem ordem. As crianças precisam ouvir sim, mas as crianças também precisam ouvir não. Eu falei muitos sims para eles, mas eu também falei muitos nãos. A vida vai falar não, o patrão vai falar não, a namorada vai falar não, e eles não têm estrutura emocional, porque nunca ouviram não na vida. Tem criança com 3, 4 anos de idade que é o reizinho da casa. Eles mandam na casa, eles mandam nos pais, eles pintam e bordam. Isso não está certo, meus irmãos. Uma criança segura precisa ter um papai que impõe os limites, sempre em amor, mas precisa impor os limites. Isso é fundamental para a vida deles. Lá na nossa casa, eles tinham os limites. Por exemplo, nossa filha Andressa, íamos comprar alguma coisa para elas. O que íamos comprar? Ela podia escolher o que ela quisesse, porém, tinha que ser decente.
Então a minha preocupação era se é decente ou indecente. Então ela provava uma roupa e dizia assim: essa pode, pai, essa pode? Por quê? Porque tínhamos princípios, tínhamos valores. A Bíblia diz: não provoque seus filhos a ira. Não é? Tem coisas que são negociáveis, aprenda a negociar o negociável. Princípios e valores não são negociáveis. São princípios bíblicos, são princípios cristãos, são princípios da família, não são negociáveis. Agora tem coisas que são negociáveis. Por exemplo, horário. Horário é negociável. Não é? Horário é negociável. O Rafael, quando era adolescente, a função dele era lavar o banheiro. Não era, Rafa? Lavar o banheiro. Quando ele estava em casa era ele. Agora que ele saiu de casa, ficou para mim. Eu é que lavo. E aí, sábado de manhã, ele dizia assim: pai, eu tenho um jogo agora de manhã, jogo lá da empresa. Posso lavar o banheiro à tarde? Claro, com certeza. Vai para o jogo, volta, almoça, vai lavar o banheiro. É negociável. Até meia-noite é sábado, pode ir. Não é? Cores são negociáveis. A Andressa Suzana não usa rosa, como você. A Andressa não gosta de rosa. Então eu chego e digo assim: não, vi um vestido rosa, meu pai, vai ficar linda, Andressa. Para que isso? Provocar ela a ira? Ela não gosta. Leva azul, leva verde, mas não leva rosa. Isso é negociável. Tudo que é muito rígido quebra. Tudo que é muito rígido quebra. Eu fui andar na ponte Ercílio Luz, ali, depois da inauguração. Eu e a Thelma e a família, fomos andando lá. Quando chegou mais no meio, que dá para ver o mar lá embaixo, ela começa a balançar. Quem já foi lá? Por que ela balança? Para não quebrar. Ela balança para não quebrar. E eu fui para frente, óbvio que eu fui, voltei. Falei para a Thelma: de jeito nenhum, vamos voltar. Só fui onde eu vi o mar. Quando eu vi o mar, que meu corpo fez assim, já voltei. Tudo que é rígido quebra. Você precisa ser flexível onde é possível ser flexível. Negociar o que é negociável. E ser firme quando precisa ser firme. Meu lema é firme e amoroso. Firme e amoroso. Firme e amoroso. Para que os filhos aprendam com os limites que nós colocamos sobre eles. Um dia eles vão se tornar adultos, vão governar suas próprias vidas, vão tomar suas próprias decisões, mas eles cresceram com os princípios e os valores que temos em casa. E isso está no coração deles para sempre, assim como estão nos meus para sempre. Qual é o primeiro princípio? E o segundo? E o terceiro? E o quarto? Como é que é? Ah, o pai é o sacerdote. E o quinto? E o sexto? Ih, ficou ruim agora. O sexto? E o sétimo? Isso. Vocês se comprometeram comigo a guardar 4. Pega 4, que essa é uma área que eu preciso crescer, que eu preciso valorizar para a minha vida com os meus filhos. Enquanto a banda está entrando, já estão aí, meu Deus. Eu quero dar uma palavra para os filhos. Quem é filho aí, levanta a mão, de todas as idades. Quem é filho como eu? Pode colocar aí a palavra para os filhos. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem, para que viva muito tempo sobre a terra. Quem está dizendo isso é o pastor Jonas? É a igreja? É a mamãe? Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. É palavra de Deus para todos nós que somos filhos. Honre o seu pai. Você sabe o que é honrar? Dá valor a ele. Você sabe que você só está aqui por causa dele, né? Todo mundo tem essa consciência?
Você só existe porque você tem um pai e uma mãe. Você só existe, só está aqui porque você um dia teve um pai. E agora todo mundo aqui, ó. A Bíblia não fala assim, ó, honra o pai bom, o pai ruim, o pai que não bebe, o pai que não. É para você honrar o pai. Se ele é um pai que tem necessidades, precisa de Deus, ore por ele, clame pela vida dele. Mas se você puder, beija seu pai. Não economiza abraços, não economiza honra. Valorize, agradeça. Toda vez que eu vejo o meu pai, eu beijo ele. Todas as vezes que os meus filhos me veem, eles me beijam. Porque nós somos orientados pela palavra de Deus a honrar o pai. Se você não tem o pai aqui, manda uma mensagem para eles. Até meia-noite é dia dos pais. Mas eu estou brigado com meu pai. Quem quer ter razão nunca perdoa. Quem quer ter razão nunca perdoa. Mas a gente perdoa porque Cristo nos perdoou. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Esse perdão que um dia nós alcançamos, nós deixamos transmitir através de nós para abençoar aqueles que estão aqui. Ore pelo seu pai, clame pela vida dele. Deus faz coisas incríveis e poderosas, e ele pode transformar a vida do seu pai através da sua vida. Sabe, gente, quanto mais a gente acerta a relação com o nosso pai, mais a gente compreende a nossa relação com o nosso Deus, porque ele é pai. Tem gente aqui que já perdeu o papai. No primeiro culto oramos pelo irmão Marcos, semana passada, perdeu seu pai. Hoje é um dia de ausência, um dia de saudade. Agradeça a Deus pela vida do seu pai. Ore por ele, clame pela sua vida. Mas se seu pai ainda está vivo, honre ele, valorize sua vida e clame pela vida dele. Diga: Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor para abençoar a vida do meu pai. Vamos ficar de pé. Agora eu queria pedir aos filhos que orem pelos seus pais. Os pais oraram por vocês. Orem por eles. O pai bom e o pai não tão bom. O pai amado e o pai não tão amado. Um pai que foi presente e um pai que não foi presente. Mas porque somos obedientes a Deus, nós vamos orar pelos pais. E vamos pedir que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. E se eles ainda não são cristãos, ore pela conversão deles. Diga: Senhor, toca o coração do meu pai, salva ele, transforma a vida dele. Confie na palavra de Deus. Às vezes nós mesmos não conseguimos por nossas forças. Só confia. Só entrega a vida do seu pai diante de Deus. Deixa Deus fazer o milagre na vida dele. Vamos cantar.